No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente terça-feira para você, cumprimentando a toda a igreja de Cristo, que ouve aí o Minuto da Unicidade de Deus, tá certo? Sejam todos bem-vindos para refletir conosco. Bom, a palavra de Deus diz, por falar em igreja aqui, que a igreja, que o casamento, é comparado com o casamento entre homem e mulher, evidentemente, comparado com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Diz o apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25, de Efésios 5, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para, versículo 27, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí ele termina dizendo lá no verso 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um dos mistérios mais maravilhosos, Esse é um mistério profundo, Se tem aí, esse mistério é grande. Há um mistério aí. Esse mistério do casamento de Cristo com a sua igreja, que a amou tanto que se entregou, se deu a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo. Deu a si mesmo. E veja quão interessante é também, se você comparar essa mesma passagem com o que o apóstolo Paulo escreve para o Tito, o jovem pastor Tito. Tito, ele diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Aqui, para Tito, Paulo vai mais a fundo. Ele diz que o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, deu a si mesmo. E aí vai, aparentemente, abre aspas para o que eu vou falar aqui, vai contradizer o que diz lá em João 3,16, que segundo muitos teólogos é o versículo áureo da Bíblia, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, aqui, lá, diz que ele amou tanto que deu o seu Filho. Aqui ele está dizendo que ele amou tanto sua igreja e quer tanto purificar, porque o grande Deus e Salvador se deu a si mesmo. Ele deu o seu Filho, o grande Deus, deu o seu Filho ou deu a si mesmo? E aí teria que botar os dois apóstolos frente a frente, E perguntar para eles, vem cá, Deus deu o seu Filho por amor ao mundo ou deu a si mesmo? E a gente fala sobre isso no livro que nós escrevemos, que está esgotado agora, estamos vendo a versão dele em áudio, trabalhando na versão dele em áudio, mas a gente explica essa aparente contradição. Porque senão a gente fica numa situação muito complicada. Mas voltando para Efésios, ele diz que vai apresentar a igreja a si mesmo. Em outros textos diz que vai apresentar ao Pai. Peraí, ele vai apresentar para ele mesmo, vai apresentar a si mesmo, ou vai apresentar ao Pai. Diz lá, Efésios 5, você pode ler, versículo 27, vai apresentar a si mesmo. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula,
E outra coisa que eu quero falar para você aí, que ouve Minuto da Unicidade, muitas pessoas dizem assim, não, porque a igreja está, como é que fala? A igreja está vivendo um momento difícil, a igreja está perdendo a visão, a igreja está mergulhada no pecado, a igreja se afastou da palavra de Deus. Qual igreja que se afastou? Qual igreja que está mergulhada em pecado? Não é a igreja de Cristo. A de Cristo ainda continua assim. Ah, mas eu não vejo essa igreja. Claro, você está procurando uma denominação, você não vai ver nunca. Se você entende por igreja uma denominação, uma organização religiosa, um CNPJ, uma placa, você, meu amigo, nunca vai encontrar a igreja de Cristo. Esquece, nunca você vai encontrar. Se você estiver procurando essa igreja aqui, pura, imaculada, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, se você olha para uma instituição, seja ela qual for, pode ser daquelas que se diveste, né, só deixa os olhos para o lado de fora. Pode ser qualquer uma. Você vai encontrar problema, você vai encontrar alguma coisa ali que... Então, se você olhar para a instituição, olhar para a instituição, as instituições e procurar ali a igreja, essa igreja que a Bíblia fala, que é pura, santa, sem mácula, como Paulo fala ali, uma igreja irrepreensível, fala para Tito também, que vai apresentar a si mesmo, e você olhar para as instituições procurando essa igreja, meu amigo, você vai perder seu tempo. Aí você vai ouvir o que as pessoas falam, não, porque a igreja perdeu o foco, não, porque a igreja já não é mais como era antes, não, porque a igreja não é mais aquela igreja de Atos 2, porque a igreja é isso, porque a igreja... Qual igreja que você está falando? Porque ele vai voltar para buscar uma igreja assim, como está escrito em Efésios. E quando você vê que igreja não é templo de pedra e de barro, embora, né, a gente, por uma questão até mesmo cultural, cara, eu vou para a igreja hoje, vou à igreja, e tal, e você se refere muitas das vezes ao templo ou à sua instituição como igreja, você não vou dizer que você está errado, só que você precisa ter a clareza do entendimento que a Bíblia em nenhum momento ela vai falar de instituição. Quando ela vai se referir à igreja, em nenhum momento ela vai falar de templo. Quando ela fala de templo, é templo. Quando ela fala de igreja, é igreja. Igreja e templo não é a mesma coisa. E, aliás, em Israel só tinha um templo, apenas um templo de pedra. Então, se você procura a igreja de Cristo, olhe, procure observar os fiéis a Deus. Procura observar os fiéis, tá certo? Procura, né, exercitar-se como igreja verdadeira. E aí você vai ver essa igreja. Procura se santificar. Por isso Paulo vai dizer, buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá bom? Deixa essa palavra para a sua reflexão na manhã desse dia. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de interceder por nós em oração. Amanhã nós voltaremos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.